Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Deus me deu vida longa. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Vocês devem ter escutado aí a voz do Paulo Renato ao fundo. Fala muito, Paulo Renato, ele hoje está ansioso, já tinha guardado tudo na mochila, mas ele continua firme e forte aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns. E seja muito bem-vindo, Paulo Renato. Você tá calmo? Você tá... Tô assim, ó. Vamos rezar por aquele companheiro. É como diz o outro, né? O meu nervosismo me deixa calmo. Graças a Deus. E ela, sempre calma, Maria de Fátima Deus Miranda. Deus seja louvado. Agora você tem um competidor, viu? Ele tem mochila também. Tem mochila. E a mochila dele é pesada também, ó. Pois é. E o Weber, que tá ali na técnica, ficou olhando, rindo e pensando, meu Deus, é tudo doido. Espíritas e loucos, né? É uma combinação. Tem até a ver com o nosso tema de estudo aqui, os sistemas, né? E hoje, hoje, por um acaso, né? Não sei se é um acaso, eu acho que é um acaso. Mas nós vamos estudar o item 39, que é o sistema da loucura, Paulo Renato. Como dizia o Dr. Bezerra de Menezes, nós éramos loucos entrando, agora somos loucos saindo. Então o Dr. Bezerra sempre está nos aliviando, melhorando. Né? Está sempre nos aliviando. Mas é uma coincidência. Somos loucos acendendo a luz do hospício. Então, colaborando, ajudando. Livro dos Médiuns, capítulo 4. Estamos aí adentrando esse capítulo 4, né? Iniciamos ele aí na semana passada, 2 sistemas, e Maria de Fátima Miranda está saindo aqui escondidinha pelo cantinho, né? Ela vai abrir a porta, sabe lá Deus o que ela vai fazer. Eu acho que ela vai tomar um cafezinho, que é um vício que ninguém tira. Então nós estamos aí no capítulo 4, 2 sistemas, já lemos o item 36, e o item 37 e o 38. Semana passada nós estudamos aí o sistema do charlatanismo, que são as explicações aí que os céticos, né, que aqueles que negavam os fenômenos espíritas tentavam dar para negar os fenômenos. Hoje nós vamos aí a um dos sistemas que eram muito apregoados à época, e por que não ainda hoje por algumas pessoas, de que somos todos loucos, Paulo Renato. Esse negócio de espiritismo não existe, esse povo que se envolve com isso é tudo doido, que é o que se chama aí o sistema da loucura. Então Kardec vai trazer isso para a gente no item 39. Ele diz o seguinte: sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Então, tem alguns que falam assim, não é uma questão de charlatanismo, de mau caratismo, não. É tudo doido mesmo, entendeu? Então, eu não sei o que é pior, entendeu? Mas vamos lá. Afirmam, diz Kardec, então, que os que não se iludem são iludidos. O que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar circunlóquios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo, e sem cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse argumento, formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso. Tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular.
há de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o espiritismo até o presente a imensa maioria de seus adeptos. É interessante que hoje em dia, até o próprio IBGE, né, no último censo, ele mostra que grande parte dos espíritas declarados tem nível superior, né? São pessoas que têm estudo, têm conhecimento. Não quer dizer que dentro do movimento espírita não estejam pessoas também mais pobres, pessoas que não tiveram acesso a estudo. Nós temos muitos companheiros valorosos dentro das instituições espíritas, alguns até analfabetos, que são grandes trabalhadores, né, que têm um bom senso incrível, podem não saber ler e escrever alguns deles, mas trazem uma grande sabedoria. E outros também que, apesar de saberem ler, saberem escrever, são pessoas humildes também e que são valorosas no trabalho. O fato de uma pessoa ser intelectualmente privilegiada não quer saber que ela vai aprender a doutrina como deveria, né? Que fique muito claro isso, porque às vezes Kardec somente destacava isso aqui para mostrar que naquele momento, sobretudo, em que alguns detratores diziam que era todo mundo maluco, que se envolvia com os fenômenos espíritas, Kardec chama a atenção de que pessoas de grande saber, de grande conhecimento, estavam envolvidas com aquilo. Portanto, era ridículo dizer que elas eram todas loucas. Inclusive, como você falou, grandes pesquisadores, né, e imperadores, e reis, rainhas, pessoas de alta sociedade, alta envergadura social, eram simpáticas às ideias espíritas, participavam, inclusive com Allan Kardec, das reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Algumas, nas citações de Allan Kardec, são nominadas só pela primeira letra, por causa da sua importância social, né? Então, Kardec, como você falou, Kardec ressalta que aqueles mesmos que eram admirados e respeitados pela sociedade, quando se tornava público que eram simpáticos às ideias espíritas, eram classificados como loucos, né? Mas num paradoxo, numa ideia estranha, em que a gente ama desamando, né? Como diz ainda um benfeitor espiritual, diz que no nosso caso, no caso da maioria dos seres humanos encarnados na Terra, o amor e o ódio andam muito juntos e às vezes se confundem. Então nós somos assim, nós aplaudimos, elogiamos, exaltamos a pessoa quando ela compartilha com as nossas ideias, mas no segundo seguinte nós podemos classificá-la de louco, esquecido de que nós fomos os primeiros a dar elogio em outra situação. É isso aí. Concluindo aqui esse item 39, Kardec diz: se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso que seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa em si mesma. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, né, o livro O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, claramente aí, Kardec refuta essa tese que realmente é absurda, de que todos aqueles que se ocupavam com o Espiritismo eram loucos. Maria de Fátima Miranda, depois de tomar toda a garrafa de café aqui da Rádio Rio de Janeiro, o que você acha aí dessa loucura generalizada? A necessidade de negar, não é? A necessidade de negar. Não, mas até então, hoje, falando sério, até hoje, para muitos, o médium, né, se você chegar na grande maioria dos psiquiatras que são ateus e disser para o psiquiatra, ele vai perguntar assim: senhor Paulo Renato, tudo bem? O que está acontecendo com o senhor? E o Paulo Renato vai falar assim: olha, é o seguinte, doutor, é porque eu escuto e ouço, eu ouço os espíritos e vejo os espíritos. Qual o diagnóstico, Maria de Fátima Miranda? Esquizofrenia.
Pois que é. é uma espécie de loucura. E vai entrar com a medicação ali forte em cima do Paulo Renato, porque para eles, se a pessoa escuta, se a pessoa vê, se ela se ocupa com essas questões, isso só pode ser loucura. Por isso, eu acho que o Dr. Bezerra, que faz o prefácio da obra Loucura e Obsessão, e ele vai colocar ali uma frase de um filósofo dinamarquês que diz que louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. Né? Então, assim, isso é muito sério que a gente está falando aqui. Não é nenhuma crítica contra os psiquiatras, psicólogos, né? Essas pessoas que trabalham na área da saúde psíquica, mas sim uma constatação, né, de que esses profissionais que se consideram ateus, né, eles não sabem lidar com esse tipo de fenômeno. Evidentemente, deixamos claro aqui também que alguns pacientes que vão procurar esses profissionais realmente estão num processo de loucura. Sim. Porque chega uma hora, a própria obsessão, ela gera uma sequela, exatamente. O cérebro do Dr. Bezerra fala. Existem casos, sim, de esquizofrenia, de alterações, porém, muitos desses pacientes não são loucos. Como citado pela Miranda, o próprio Dr. Bezerra de Menezes escreveu um livro ainda em vida, encarnado, né, A Loucura sob o Novo Prisma. Ele como médico, bem lembrado aqui pelo Paulo Renato, e o Dr. Bezerra neste livro relata que grande parte dos casos de pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos à época, ele percebia que na realidade não eram loucos propriamente ditos, eram médiuns. Então precisamos ficar atentos, isso é um alerta importante aqui para os nossos ouvintes, você que está nos acompanhando aí no seu radinho, você que está nos acompanhando pela internet, procurem tomar cuidado com alguns diagnósticos que determinados profissionais, que eu diria até bem intencionados, né, eles não estão ali para ajudar, mas por falta de conhecimento, já que querendo trazer uma solução. Já que são ateus, né, eles não acreditam em Deus, não acreditam que nós somos uma alma e que esta alma sobrevive à morte do corpo, eles naturalmente tendem a interpretar toda e qualquer sintomatologia voltada à questão mediúnica como loucura, né, dada aí o nome de esquizofrenia, Paulo Renato. Isso é um assunto muito sério. Dr. Bezerra já alertava sobre isso, dizendo que grande parte daqueles que estavam internados à época, considerados como loucos, na verdade, eram médiuns. Justamente. E aqui no livro dos Espíritos, que Kardec se refere também, na questão 367, temos aqui a influência do organismo. Algumas questões a esse respeito, que vale a pena ser lida, associada aqui ao livro dos médiuns. E na questão 371 nós temos idiotismo e loucura. A questão... Era o termo que se usava à época, né? Isso que eu queria ressaltar. Essas expressões são imbecis, etc., são próprias à época. É daí que até hoje as pessoas tentam agredir o outro com esses termos. Você é um idiota, você é um imbecil. Às vezes a pessoa nem sabe o que significa. Mas na época era a nomenclatura para designar determinados tipos de patologias mentais. A gente praticamente não se usa mais, como você falou, esses termos, mas ficou no dito popular. Então fica difícil sair da convivência, esses nomes sair da convivência. Mas é interessante que as pessoas leiam, quem se interessar realmente, essas questões 367 em diante, e a 371 em diante, quando fala sobre idiotismo e loucura, né? É interessante que a pessoa leia para ampliar os conhecimentos nesse caso específico aqui levantado por Allan Kardec. Mas volta àquela questão de que Kardec coloca que aqueles que fazem essa classificação rotulam os outros, ele se exclui da possibilidade no caso aqui, de estar inserido nessa enfermidade. Sim. Porque ele pode fazer aqui um raciocínio de contramão. Né? Ele pode ser o louco analisando o que tem juízo. Né?
Muitas Pois vezes, é. né? Isso mesmo. Muitas vezes a gente pode encontrar o louco acreditando que o seu médico é o verdadeiro louco, né? Porque quando ele fala, quando ele gesticula, quando ele fala, quando ele vê, e o médico diz que é tudo ilusão da cabeça dele, ele pensa ou fala, esse médico está doido, porque ele não está vendo a pessoa do lado conversando, falando e tal. Então também aí, sem querer desacreditar, claro, os profissionais de louvável contribuição, com louvável contribuição para a saúde psíquica, né, para a saúde mental, mas é interessante considerar essas outras possibilidades de cura, de tratamento. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele sugeriu que no futuro as medicinas da alma, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, né, elas mudassem algumas terminologias no que diz respeito à identificação de das doenças, porque muitas vezes o paciente, nesse quadro de alguma perturbação real mental, sob influência espiritual ou não, muitas vezes esses pacientes, quando recebem esses diagnósticos com essas rotulações que tem uma peregrinação, digamos, espiritual negativa, muitas vezes quando o paciente recebe esses diagnósticos, eles criam um processo de degeneração, muitos criam um processo de degeneração mental, construindo um desequilíbrio real. Os benfeitores até nos apontam que sob determinadas condições, circunstâncias, é louvável, é recomendável que o médico não dê ao paciente a conhecer o motivo da sua enfermidade, porque ele criaria dificuldades mentais, impregnaria as células físicas com perturbação da emoção, e a gente sabe que o corpo físico é mantido pelo seu equilíbrio, ou a sua enfermidade é mantida pela mente, né, pelo espírito. Então o Dr. Bezerra de Menezes sugere que no futuro os profissionais dessa área mudem a terminologia, porque às vezes a pessoa chega com um quadro de enfermidade, quando recebe do profissional essa resposta de que ele, vou usar a classificação aqui, ele é um idiota, um imbecil, um louco, a pessoa sai de lá no autocondicionamento pernicioso. Hoje em dia o médico vai diagnosticar como esquizofrenia, o que já é um choque terrível para a pessoa, porque às vezes ela não está nesse quadro, mas se for uma pessoa de fácil sugestão, ela absorve aquela sugestão e vai criando aqueles quadros, e fica difícil para os próprios benfeitores tratarem. Inclusive existem situações no campo da saúde física que os espíritos amigos recomendam que a gente não fale para a pessoa aquilo que ela tem, porque eles vão tratá-las, eles precisam tratá-la sem o seu conhecimento, para que ela não fixe a mente na enfermidade, porque ela vai vitalizar, dar força à enfermidade, criando embaraços, dificuldade para o tratamento espiritual. Então, em algumas situações, os espíritos aconselham ou não permitem que a pessoa saiba o motivo da sua enfermidade. E os resultados, quando a pessoa desconhece a origem da doença, ela fica mais suscetível ao benefício que os benfeitores proporcionam para ela, especialmente durante o sono, em que a pessoa é tratada na sua organização perispiritual, e quando é ajustado ao corpo físico, o corpo físico recebe aquele benefício que está no corpo espiritual, recebe automaticamente e vai encontrando uma melhora na saúde física, um restabelecimento conjunto do corpo físico e da mente, do corpo do espírito, né? Enquanto Paulo Renato estava falando, eu lembrei daquele médico no hospital público, um psiquiatra. Meu Deus, não é? Tá lembrado, Eduardo?
Vou colocar, eu tenho 2 livros, A Loucura sob o Novo Prisma, vou manter um na mochila, porque da próxima vez que eu encontrar aquele médico, eu vou dar para ele, um psiquiatra. Mas que humanidade daquele homem. Sim. Jesus. É verdade. Presente. Eu estava aqui lendo, né, que organismos internacionais, associações de pessoas com deficiência, como a APA e a Unicef, eles têm recomendado a utilização de termos como portadores de necessidades especiais, conforme o Paulo Renato citava aí, entre outros, no lugar de expressões como cretino, né, que era o cretinismo, sim. Idiotia, imbecil, que apesar de serem termos científicos, né, oriundos da história da medicina, ao longo do tempo adquiriram um sentido conotativo de ofensa, que dificulta sua inclusão social. Por outro lado, a sua utilização foi um grande avanço para a época em substituição da crença de indivíduos amaldiçoados. Quer dizer, já era um avanço à época. Ou possuídos pelo demônio. Então, hoje em dia, você vai chamar de oligofrenia, esquizofrenia, que ainda assim causam estigmatiza e causa um impacto emocional muito forte quando o médico chega para um paciente e diz, o seu diagnóstico é de esquizofrenia. Muitas vezes a pessoa sai dali completamente enlouquecida de verdade com o diagnóstico e algumas até cometem suicídio. Incuráveis, eles se colocam como sendo criaturas incuráveis. Louco. A pessoa sai dali dizendo assim, eu sou louco. Até porque os espíritos dizem que, só para pegar o exemplo que você deu da esquizofrenia, dizem que o esquizofrênico, ele é alguém que em encarnação recente, ele matou e se suicidou. De uma forma geral, a esquizofrenia é isso. É o assassino que se tornou suicida em existência recente. Diante disso, né? Eu lembrei do Mário Sobral, né? Que ele matou Eulina e suicidou-se. Isso no livro... E aí, Memórias de um Suicida. Memórias de Suicida, né? De Dona Ivone... Ivone do Amaral Pereira. Pelo espírito... Camilo. Passou na prova. Respondeu todas as questões. Que na verdade era Camilo Castelo Branco. Pois né? Tá que faltando mais coisa. Ele se auto-intitula Camilo Botelho no livro, né? É isso aí, escritor, né? Foi muito difícil para ele, a prova da cegueira, ele não suportou e cometeu suicídio. E lá ele conta detalhes, né, da sua trágica decisão em cometer o suicídio e a realidade que ele encontrou no plano espiritual, numa localidade chamada Vale dos Suicidas. É um livro que nós recomendamos a todos vocês, vale muito a pena ler como aprendizado doutrinário, mas sobretudo... para nos precavermos dessa decisão que, se Deus permitir, nós nunca mais iremos tomar na nossa vida espiritual. É algo tão doloroso. De tirar a própria vida, né? E de podermos também auxiliar aqueles que estão pensando em suicídio, em orar por aqueles que estão nesta condição no plano espiritual. Obrigado a Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, Weber, e a todos vocês, nossos queridos amados ouvintes, que nos acompanharem em mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, estamos aqui de novo. Estávamos com saudade de vocês para comentarmos a Revista Espírita Números Pares, 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do nosso irmão Vinícius, que nos dá o suporte aqui nesses momentos. Então, Astênio, vamos lá, estava muito bom, hein? Está muito bom. Tudo, né? De ponta a ponta. Com certeza. Então vamos lá, nós estamos estudando a revista de março de 1858. E nós começamos no programa passado um texto de Allan Kardec, né, intitulado Conversas Familiares de Além Túmulo, e era o caso do assassino Lemaire. Né, que havia sido condenado à morte, foi executado no dia 31 de dezembro de 1857 e foi evocado no dia 29 de janeiro de 1858. Portanto, um pouquinho menos de um mês antes da execução. Né? Antes não, depois. Né? Depois da execução, menos de um mês ele foi evocado. Isso, E aí, Kardec está fazendo uma série de perguntas, né, ao Lemaire, e a próxima pergunta é: quanto tempo isso dura? Então, obviamente que nem todos que estão assistindo o programa de hoje estavam no programa assistindo o programa anterior, né? Então, essa pergunta de Kardec está relacionada à pergunta anterior. Kardec tinha perguntado assim: será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? E ele respondeu: o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Nós até comentamos que, obviamente, nesse momento ele estava sendo induzido a responder, porque não parece ele possível. Estava no período de perturbação. Isso, não parece possível que ele tivesse esse conhecimento já, né? Exato. E aí Kardec pergunta: quanto tempo isso dura? Aí ele responde: mais ou menos. Ele deu só essa. Dura mais ou dura menos. Obviamente depende da pessoa. Nas nossas ligações materiais. Exato. Né? E aí Kardec até coloca entre parênteses aqui: vê resposta precedente. Né? Então, na resposta precedente, é que ele fala que o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Com né? certeza. Então, a resposta para aqui seria a mesma coisa. Né? Você me lembra. Cemitério. Aí quantas pessoas que têm mediunidade visual, né? A pessoa já morreu às vezes mais de meses até um ano, e a pessoa que tem essa mediunidade visual, quando vai ao cemitério, vê pessoas presas ainda, né? No túmulo, perto da campa onde ele foi enterrado. Então, mostrando que esses laços, né, tem muito vínculo, né? Sim, pessoa muito ligada à matéria, aos valores, né, materiais, exato, às pessoas, né? Exatamente. Então, como dizia Jesus, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Perfeita então, a sua colocação. Onde estão os nossos valores, aí nós ficamos presos. Exatamente. Né? Bom, então a pergunta seguinte que Kardec fez ao Lemaire, né, lembrando que o Lemaire foi um assassino, né, disse: dizem que foi um assassino que foi condenado à morte, né? Então tudo isso é importante, né, só para a gente em consideração a quem não assistiu o programa anterior. Foi né? decapitado. Isso, foi decapitado. Então dizem que se há notado a expressão de cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou ato da vontade? Então, a pergunta aqui também parece clara, né? Porque até hoje a gente ouve dizer, o semblante que a pessoa apresenta depois, nos primeiros momentos depois da desencarnação, se está com um semblante tranquilo, se está com um semblante carregado, né? Então Kardec fala assim: dizem que se há notado a expressão de cólera, o semblante de cólera, né? E movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou ato da vontade? Quer dizer, isso acontece naturalmente, sim, ou decorre da vontade da pessoa
revela o que está acontecendo por dentro mesmo do espírito, né? né? Aí ele falou assim, dá vontade, visto que o espírito não se havia ainda desligado. Isso. Então, como existe ainda um elo, ainda que pequeno, né, o que passa no espírito se reflete na fisionomia. Na fisionomia. Bom, qual o primeiro sentimento que experimentaste ao entrar na nova existência? Aí ele responde assim, um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Então, já desde que, como nós vimos nos programas anteriores, o grande problema dele foi a vergonha, né? Isso. O lado moral, né? Isso, que ele percebeu o quanto de coisa negativa ele fez. Se deparar com a grande realidade, isso sou eu, né? Porque as pessoas também acham, né? Já que não tem nenhum vínculo na área espiritual, que morreu, acabou. Né? Aí quando morre... Antes fosse assim, né? Não é verdade. Aí morre. E aí vê que continua vivo, que na realidade não morreu. E aí que você tem que carregar com você aquilo que você é, né? Não é verdade? É verdade. Bom, então sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices? Então era um bando, não é? Sim. Ele não agia sozinho, né? Era uma quadrilha, certo? Então acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices, concomitantemente supliciados? Então foi ele mais os companheiros de crime dele que foram mortos ao mesmo tempo, tá? Então ele fala assim, a pergunta foi, acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices, concomitantemente supliciados? Resposta, infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. Né? É como se todo mundo tivesse, caramba, que besteira que a gente fez, que vergonha. E aí mostra também, né, os laços de nível de pensamento, né? Porque como ele era um assassino e ele pertencia a um grupo de assassinos, ao passarem para outra dimensão, continuaram juntos. Estava no mesmo nível vibratório, mesmo né? campo então vibratório. Continuaram se vendo. Né? Isso é que é muito interessante, né? E a análise que a gente está fazendo, eu e o Astênio, para que vocês que estão do outro lado, nos ouvindo, possam pensar que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Né? Eles não plantaram a infelicidade de outros, mas estão ligados. Então eles estão no plano espiritual, no mesmo campo vibratório e, como ele falou, o Astênio falou, né, eles se sentem desgraçados, porque continuam ligados. E realmente, né, como a gente aprende em doutrina espírita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Com certeza. Então, tendes encontrado as vossas vítimas? Então, você a pergunta anterior falava sobre os cúmplices, agora são as vítimas, né? Eles mataram, e quando ele fala vossas vítimas, então não matou uma pessoa só não. Né? Então ele fala assim, tendes encontrado as vossas vítimas? Resposta, vejo-as, são felizes. Então as vítimas eram felizes. Até o nome, né? Vítima. Né? Por isso que é melhor ser vítima do que algoz. Isso. Então vejo-as, são felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Né? Mas de qualquer forma, eles foram condenados, pelo menos o Lemer foi condenado a ter a visão das vítimas e verificar que as vítimas estavam em situação muito melhor do que a dele, né? Exatamente. Que impressão vos causam esses olhares? A resposta, vergonha e remorso. Então a gente vê que isso era tão marcante para ele que ele repetia sempre essas palavras. Né? E é interessante, Astênio, que essas palavras que você está dizendo, que o espírito Lemer diz de vergonha e remorso, está relativo à libertação do corpo. Porque enquanto ele estava no corpo, ele não tinha nem essa vergonha, nem esse remorso. Ele fazia aquilo como se estivesse matando um cachorro, pássaro. Né? Como se fosse tudo normal, né? Fosse tudo normal. Então a pergunta foi que impressão vos causam esses olhares, os olhares das vítimas. Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Né? Então, pelo menos, felizmente, ele já abominava. Né?
em pior situação, como a gente viu em outros programas, é quem continua querendo sustentar que fez certo, que faria de novo, esse tipo de coisa. E está cheio desses espíritos até isso. E aí Kardec prossegue. E qual a impressão que lhes causais? Né? Qual a impressão que ele causa às suas vítimas? Né? Aí ele respondeu, de piedade. Então, quer dizer, as vítimas têm piedade dele. Isso humilha mais ainda. Nossa, né? E outra coisa, o estágio que essas vítimas estão, porque existem vítimas que o odeiam. Né? Sim. E olha o que ele falou. Essas vítimas, ele tem a sensação de piedade. Quer dizer, elas têm, em relação a ele, piedade. Sorte e incomoda mais a ele. A piedade incomoda. É humilhação mesmo. Humilhação. Né? Mas, de qualquer forma, sorte dele que está nessa situação. Porque se fosse a vítima rebelada, exatamente, a vítima com raiva. Né? Bom, terão, por sua vez, o ódio e o desejo de vingança? Então, Kardec, como sabe que isso é possível, né? a quem foi vítima, né? Sim. Aí ele perguntando, terão, por sua vez, o ódio e o desejo de vingança? Ele fala, não, seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Olha. Né? Então, mais pisado ainda no chão, né? Porque o cara foi lá, fez tudo de pior que ele podia fazer, e a pessoa lá, a vítima está desejando que ele encontre um momento de expiação para poder se livrar dessa culpa. Né? Aí o nível vibratório é completamente diferente, né? Isso. Então, essas vítimas, por isso que ele falou, elas estão num nível diferente do meu. Uhum. Só é dado a ele enxergá-las, né, não porque elas estejam no mesmo nível vibratório dele, mas porque a vida dispõe de mecanismos em que, como ele precisava ser humilhado, né, por aquela situação, como é que ele ia se sentir humilhado sem ver as suas vítimas, né? Os olhares de piedade da sua vítima. Exatamente. E daí por diante. Bom, a vida é riquíssima de possibilidades, né? Não é? E aí Kardec prossegue a sua entrevista, né, com Lemer, perguntando o seguinte: lamentais a perda da vida corporal? Então, da própria vida corporal, né? E ele responde o quê? Apenas lamento os meus crimes. Então, perder a vida ele não lamentava. Ele lamentava os crimes que ele tinha cometido. Mas olha a mudança dele já com a plenitude da visão espiritual, né? Sim. Porque no corpo físico, se ele tivesse no corpo físico e Kardec tivesse feito essa pergunta, ele não teria falado isso. Sim, porque aí a vida física era tudo, né? Seria tudo. Exatamente. Aqui ele fala assim, apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Né? Agora, o grande problema é que depois reencarna, esquece, né? E aí recebe o primeiro convite. Mas você está falando uma coisa, e eu estou analisando aqui, e você é uma pessoa extremamente estudiosa da doutrina, é aquilo que o mestre falou, né? Nenhuma ovelha vai se perder, né? Sim. Mesmo em padrões, em níveis animais, né? Ainda nessas fases primitivas, todos eles terão oportunidade do progresso. E é tão comum, felizmente, pessoas que erraram muito, depois acertar fortemente, não erram mais de jeito nenhum, passam na frente da gente e vão embora. Tá aí Paulo e Saulo, né? Isso. Saulo e Paulo. Bom, então, como fostes conduzido à vida criminosa que levastes? Né? Então, Kardec está querendo saber, bom, você foi levado a isso ou você foi porque você... Por livre e espontânea vontade. Aí ele respondeu, compreendei, eu me julgava forte, escolhi uma rude prova, cedi às tentações do mal. Né? Então, ele como espírito se julgava forte, né? O bambambam. A gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pode se achar bambambam também, né? Então ele se julgava forte, aí escolheu uma rude prova, e aí só que nessa prova ele cedeu às tentações do mal, né? Aí Kardec pergunta assim, o pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes também influenciado pelo meio em que vivistes? Kardec como educador, né? Saber assim,
você poderia ser naturalmente mal, no sentido de que você ainda não tinha sido educado, não tinha desenvolvido valores, né, espirituais, ou você já poderia ter desenvolvido valores, mas o meio influenciou, né, na sua mudança de conduta. Né? Então Kardec fala assim, o pendor para o mal estava na vossa natureza, ou fostes também influenciado pelo meio em que vivistes? Aí ele responde assim, sendo um espírito inferior, então ele reconhece que ele é um espírito inferior, né? Sendo um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. Então ele já teve em algum momento o desejo de se elevar. Né? Era um espírito inferior, mas manifestou nele o desejo de se elevar. Tendo manifestado o desejo de se elevar, ele pediu logo uma prova rude. E aí quebrou a cara. Né? Aí não aguentou, né? Não suportou. É como você falou, quando a gente entra na matéria, tem o esquecimento. Né? Então a gente traz, e ele falou uma coisa também muito importante que você destacou aí, é as nossas tendências. Sim. Então essas nossas tendências, elas não são de hoje. E elas indicam o caminho que a gente tem feito, né? Exatamente. Então aquilo que no passado nós fizemos de negativo, hoje a gente pode estar sendo assim, tolhido pelas leis que regem a sociedade em que você vive, né? Você hoje vê aí quantas regras nós temos, né? Você não pode falar determinadas palavras que você pode ofender uma pessoa que é negra, né? Você, um idoso é obrigado a ter leis porque tem pessoas que batem nos idosos, né? Maltratam as crianças. Então, as leis buscam nos restringir. Mas se nós temos a tendência do passado e não nos policiamos, aí a gente vê na televisão, né, essas desgraças todas que você vê aí, que é pessoas matando filhos, matando crianças pequenas, batendo a um limite que leva até ao óbito. Então, é tudo isso. E com leis, né? Sim. Leis que modificaram, porque antigamente não tinha essas leis. E aí isso mostra que a sociedade, ela evoluiu. Mas nós trazemos as nossas tendências internas e ele falou isso. Sim, Então, muito provavelmente, quando ele fala que ele escolheu uma prova acima das forças dele, né, que as forças dele não comportavam essa prova, muito provavelmente ele tenha pedido para nascer no meio viciado ou vicioso com a intenção de influenciar positivamente nesse meio vicioso, mas acabou se viciando também. Né? Exatamente. Aí Kardec pergunta a ele assim, se tivesses recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ias desviado da senda criminosa? Então, mais uma vez, Kardec como educador. Né? Então, ele fala assim, se tivesses recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ias desviado da senda criminosa? Ele responde, sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Né? Então, a condição do nascimento... Olha que coisa interessante, é o meio vicioso, né? Entendeu? Então, quem nasce no meio vicioso corre o risco, né? Sim. Então você está ali, seus colegas da infância, tudo bebe, tudo usa drogas e tal, né? A tendência é que a gente tem mais tendência de cair do que ficar. Né? Então é uma prova complicada, né? Aí Kardec pergunta o seguinte, acaso não vos poderias ter feito homem de bem? Quer dizer, ele, mesmo no meio vicioso, né? Quantas pessoas incríveis nascem em meios viciosos, né? E continuam incríveis, não é isso? Exatamente. Então, acaso não vos poderias ter feito homem de bem? Resposta, um homem fraco é incapaz tanto para o bem quanto para o mal. Obviamente que ele está filosofando aqui dentro do nível de progresso dele. Né? Um homem fraco é incapaz tanto para o bem quanto para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me levar à prática do bem. Bom, então, dentro da visão dele, ele fala assim, eu era tão frouxo, tão fraco, que me tornar homem de bem seria impossível. Eu podia mesmo estando numa condição melhor socialmente. Fala assim, eu no máximo poderia a educação contribuir para corrigir alguns defeitos da minha natureza, mas me elevar, me tornar um homem de bem... Está um pouquinho distante, né? Está um pouquinho distante. E aí, é o mesmo caso nosso, né?
Nós não somos os assassinos de ontem, né? Que provavelmente nós já passamos até por situações tão graves quanto, né? Mas ainda não somos esse homem de bem que a gente sabe que é a meta. E que a gente gostaria de ser, né? Que a gente não gostaria de ser no futuro, não gostaria de ser agora, hoje, né? Agora, exatamente. Você tem toda a razão. Então aí Kardec pergunta a ele, quando encarnado, acreditáveis em Deus? E a resposta dele foi seca, não. Claro que não acreditava, né? Daí, porque quem acredita em Deus... se freia, né? Se freia, né? Não se mete nessas falcatruas. Então, por isso que é importante a gente educar os filhos da gente, os sobrinhos e nas escolas e tal, educar para a ideia de Deus, né? Sabe, implantar a ideia de Deus. A ideia de Deus salva, né? Você me lembrou... eu sou espírita, a minha esposa é evangélica, né? E agora nós trocamos o nosso filho de escola por situação financeira, né? Mas ele está numa grande escola, e a escola é bilíngue e etc. Só que a escola é evangélica. Por quê? Ela é presbiteriana e vem dos Estados Unidos. Então, inclusive, eles têm faculdade nos Estados Unidos. Então, a escola fala o português e ele está aprendendo o inglês, mas todo dia tem aula de inglês e o professor fala inglês também na sala. Aí mas eles têm aula de Bíblia, estudam a Bíblia e aprendem coisas, rezam, o professor entra na sala de aula, faz uma prece. Ele vai sair, faz outra prece. Parece uma bobagem? Não é. Entendeu? Não importa se é evangélico, católico, protestante, o que for, espírita. É algo que meu filho está assimilando, né? E as opções serão deles. Ele sabe que eu sou espírita. Quando eu o levo para a escola, eu faço uma prece no carro com ele, ele me ouve e pronto. Agora, tem o conceito, os conceitos eles vão mudando. Mas ele está tendo o que nessa escola? Evangelização, né? Então não vai poder dizer que não sabe quem é Deus, né? Sim, a ideia de Deus está ali sendo lembrada todos os dias. É isso aí, né? Que você falou. Então, mais uma vez o nosso programa está chegando ao final, né? Tá rápido, né? A gente tem um minuto, né? Isso, então nesse minuto, só uma perguntinha rápida, né? O Kardec fala assim, dizem que na última hora vos arrependestes. É verdade? Ele fala assim, porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. Então, esse arrependimento dele, ainda antes do processo da desencarnação, foi em razão do medo. Né? Então, um arrependimento pelo medo, um arrependimento sem valor perante as leis da vida. Né? Para que tenha valor, tem que ser arrependimento profundo. Real, né? Real. Vindo dentro do seu ser. Né? E aí Kardec perguntou, e agora? O vosso arrependimento é mais sincero? Ele fala, pudera, vejo o que fiz. Então tá bem, meus amigos, estamos aqui encerrando mais essa análise maravilhosa, né? E em que nós, tanto eu quanto o Astênio, estamos aprendendo muito, né? E nos assistam na próxima, porque vamos dar continuidade. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Obrigado, Vinícius, pela ajuda e a colaboração. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.